Olá, gente, muito boa noite. Estou aqui para mais uma live, mais um estudo do livro do Apocalipse. Hoje a trombeta não vai tocar, porque ainda não chegou o momento de falarmos sobre as trombetas, tá? Hoje nós vamos falar do capítulo 6, que fala sobre os selos do Apocalipse. Vamos entender um pouquinho, tudo dentro da palavra, enquanto as pessoas vão entrando, e depois vai ficar gravada mesmo para as pessoas acompanharem depois. Como eu sempre falo, há muitas pessoas que assistem depois, e lá no Story as pessoas curtem. Eu vejo que as pessoas viram, pessoas colocam corações, dedinho de curtida, e é isso. Eu vou compartilhar. Se você quiser compartilhar essa live, eu acredito que seria muito importante. Sabe por quê? Porque o assunto hoje inicia-se uma situação que vai acontecer em breve, muito importante. Então vamos lá. Eu vou aqui compartilhar no meu também, enquanto vocês se ajeitam aí, pega a Bíblia, né? Vamos acompanhar na palavra. Já abrem Apocalipse capítulo 6. Achei aqui. Tá ouvindo bem? Cristiane Martins. Eu percebi aqui que tá tudo certo. Deixa eu compartilhar no meu story. Vou compartilhar na minha página. Eu acho que eu compartilhei. Deixa eu tentar de novo aqui. Deixa eu ver. Foi. Ok. Aí, acabou saindo. Deixa eu voltar aqui. Tem um outro celular aqui que é um monitor, gente. Onde eu vejo, está tudo certo. Ok, vamos lá? Abra o Apocalipse. O bicho vai pegar hoje. A coisa vai ficar assustadora. O que vai acontecer? Não é história as pessoas achar que... Ó, uma caneca aqui, vocês conhecem? Tem aqui. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a palavra, me aproximar aqui do microfone para sair bem nítido a voz, né? Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Versículo 2 diz: Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Vocês observem no versículo 2, um cavalo branco. Esse cavalo branco, ele simboliza o homem de pecado ou do pecado, o iníquo, né? Como diz a palavra de Deus. E o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Vamos entender o seguinte: a igreja foi arrebatada. Do nada sumiram milhões ou bilhões de pessoas dessa terra. Pessoas que estavam no avião
foram embora. O piloto que era crente subiu. O motorista de ônibus que era ou vai ser um crente subiu. Um motorista de táxi ou um outro aplicativo aí. Pessoas que estão pilotando uma moto. Pessoas que estão pilotando um metrô, um trem, um navio. Em alguma parte dessa terra, pessoas subirão. Pessoas que estavam no comando de tudo que eu disse para vocês agora. O que vai acontecer se o piloto do avião subir e não tiver ninguém para pilotar? O que vai acontecer se o motorista de ônibus subir e o ônibus estiver descendo uma ladeira abaixo? O navio que está pronto para navegar e de repente o piloto não está mais ali, aquele navio desgovernado, o taxista, toda parte que você observar, há muitos acidentes. Essa terra vai pegar fogo. Pessoas que estavam ali fazendo um serviço com fogo, de repente, mexendo com algo de combustão, de explosão, explode. Essa terra vai se tornar um caos depois que a igreja subir. Vai haver um desespero total. As pessoas correndo para os hospitais, pessoas indo para lugares precisando de ajuda, de socorro. Vai ser uma coisa horrível. Os meios de comunicação, talvez com as suas estruturas abaladas, qualquer parte que você olhar, qualquer lado que alguém olhar, imagina você tendo essa visão e vendo tragédia após tragédia. Com isso a economia, a fome, as coisas vão se tornar terríveis. E o povo no mundo vai pedir ajuda, vai querer que surja alguém que resolva o problema mundial. O mundo está um caos. O mundo está em guerra. As pessoas estão talvez guerreando para conseguir o sustento. Tudo isso vai acontecer. E muitas coisas vai estar acontecendo no decorrer desses anos. Quando a igreja subir, Deus vai dar o prazo de 7 anos para que durante esses 7 anos as pessoas que ficaram, lembra que eu falei que Deus vai tirar a igreja de dentro da própria igreja? Vai tirar pessoas verdadeiras que adorem a Deus em espírito e em verdade, vai ficar as pessoas que não adoram nem espírito nem verdade, fingidas, falsas. As pessoas acham que está vivo, mas está morto. E assim vai. Então, quando Deus tirar, Deus vai dar uma nova oportunidade para essas pessoas para serem salvos. Sabe qual é o plano de salvação de Deus? A própria vida. Por isso que Jesus disse lá: quem perder a sua vida vai ganhar. Perder a sua vida por não aceitar as imposições de um reino do anticristo. Que isso vai incluir a adoração à besta, vai incluir a marca da besta e vai incluir o seu governo maligno. As pessoas não vão querer, pessoas que conheceram a verdade, pessoas que ficaram filhos de pastores, filhos de pais crentes, vão ficar. E para que essas pessoas sejam ou venham ser salvos, elas vão ter que rejeitar toda essa imposição. Elas não vão conseguir comprar nem vender, vão viver não sei como. Então, nesse período de 7 anos que Deus vai dar, as pessoas que foram, o que vai sobrar de bens materiais é incalculável. Então muitas pessoas vão tomar posse, mas vão achar que, puxa vida, não é tão ruim não.
Uns foram. Ficou herança, olha quantas heranças, quantas coisas sobraram. Vai haver um desastre, aquele desastre, mas vai ter... Então pessoas vão se apoderar, vão achar bom. Aí de repente nesse meio dos 7 anos, nesse cenário aí dos 7 anos que Deus dá, logo no início, a igreja sobe, a igreja não está mais aqui, o Espírito de Deus não está mais aqui, o inimigo queria o tempo todo invadir, querer antes agir para fazer o reino dele destruir, matar, roubar, mas a igreja é a única que impede. A igreja que o Espírito de Deus está atuando, que impede que ele se manifeste. Ele só pode se manifestar quando a igreja subir. Isso é fato bíblico. Quando a igreja sobe, o caminho fica livre para ele. Então automaticamente ele vai surgir. Quando fala o cavalo branco, é o homem iníquo, ou seja, o mal recebeu liberdade agora para surgir. E ele vai surgir em que cenário? No cenário de guerra, de destruição, de fome. E ele vai começar de forma muito rápida. Ele consegue, em 3 anos e meio, fazer as coisas voltarem à normalidade, entre aspas. E as pessoas vão dizer, nossa, era esse que nós precisávamos, era de uma pessoa dessa que nós... É muito inteligente, as pessoas vão ficar eufóricas, porque o caos que ficou no mundo vai ser resolvido em 3 anos e meio, vai haver uma falsa paz, ele não vai mostrar que ele é o mal, as pessoas vão abraçar, porque afinal de contas estão com as suas vidas, seus lares, a sua trajetória totalmente destruída. Então, claro, se alguém sai e traz uma solução, a pessoa abraça. Eu quero que vocês vejam, pegue aí 1 Tessalonicenses, capítulo 2, volte algumas páginas, deixa Apocalipse, que o nosso estudo é Apocalipse. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Volte algumas páginas que você vai encontrar. Tem 1 Tessalonicenses, tem 2. É o primeiro. Que diz assim. 2, versículo 3. Não. Deixa eu voltar aqui para a referência certa. Capítulo 2, isso mesmo. Deixa eu dar uma conferida aqui, gente, que é muita coisa, muita coisa. Deixa eu ver se é o primeiro ou o segundo. Ok, gente, é o 2 Tessalonicenses, tá? Eu vou até anotar aqui a referência e conferir. É 2, já conferi já. Deixa eu só conferir aqui, porque é uma responsabilidade muito grande e não pode estar errando. 2. 2 Tessalonicenses 2. É o 2 também, tá? Deixa eu voltar aqui para a página. São tantos livros. Achei. 2. Diz assim, ó. Vamos ler o 1. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, quer por proceder de nós, supondo tem chegado o dia do Senhor. Ninguém, olha, presta atenção, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. O dia de Jesus voltar, uma das coisas que fala que ele vai voltar é a apostasia.
O que é apostasia? Eu vou tentar fazer você entender de uma forma rápida. Abandonar a fé, abandonar a igreja. Pronto, abandonar a fé é praticamente abandonar a igreja. Porque não existe fé praticada se não tiver na igreja para ter comunhão entre as pessoas. Fazer parte do corpo de Cristo. Diz aqui, então, uma das coisas já está acontecendo. E seja revelado o homem da iniquidade. Está falando do anticristo. Aquilo que é anti-Deus, anticristo, anti tudo que é Deus. O filho da perdição. Por que filho da perdição? Porque não tem mais salvação para ele. Ele já foi julgado e condenado. Só falta um dia Deus destruir totalmente. Versículo 4. O qual se levanta, o qual se opõe, se levanta tudo contra que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele vai querer ser um objeto de culto, que as pessoas cultuem ele, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ele vai um dia sentar lá em Jerusalém e vai querer adoração. Aí onde os judeus dizem, que isso? O homem sentar num lugar, está no templo. O templo de Jerusalém vai ser construído de novo pela terceira vez, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele vai querer ser Deus. Então as pessoas vão achar que é Deus que enviou aquele homem para salvar a humanidade, mas só que muitos filhos de crentes, filhos de pastores, vão saber, esse camarada aí, é uma pena ter ficado, porque vai ser triste. Porque se nós somos crentes hoje pela graça, eles vão ter que ser crentes pela própria vida. Porque o mundo vai querer, o anticristo vai exigir culto e adoração a ele. Ele vai querer que as pessoas aceitem as suas marcas para que possam comprar ou vender. Se não aceitar, automaticamente vai ser morto. E não adianta fugir, se esconder, porque não tem jeito. Só tem um povo que vai ser livre disso, que nós vamos estudar depois lá do capítulo 7, entrando no 8, de um povo que Deus vai selar. Da mesma maneira que o anticristo vai selar com a marca da besta, um chip na testa ou na mão direita, Deus vai selar na testa o nome dele em um número de 144 mil judeus, descendentes de cada tribo das 12. Então você vê, 12 mil, se eu não me engano, serão selados da tribo de Manaim, de Manassés, de Judá, aquelas tribos lá que está no livro de Apocalipse. Vamos lá. Então, e o seu cavaleiro com um arco, foi-lhe dado uma coroa, né? As pessoas vão querer coroar, ele vai querer adoração. E ele saiu vencendo para vencer. O que isso quer dizer? Que ele vai sair para vencer. Ele vai sair vitorioso. Então, o mundo está um caos. Chega uma pessoa que sai, está dando solução para os problemas do mundo, claro que as pessoas vão abraçá-lo. Quem é que, vendo um caos, não quer que alguém seja usado para solucionar o problema de um caos? Todas as pessoas. Então ele vai vencer. Ele vai trazer uma falsa paz, ele vai regularizar a situação econômica, ele vai resolver o problema político. Não vai haver guerra. Ele não vai deixar que haja guerra. Eu vou querer guerrear uma nação contra outra, ele chega lá, pode parar com isso. Ele vai conseguir a influenciar para que não tenha durante os 3 anos e meio. Porque durante os 3 anos e meio ele vai agir de forma oculta. Ele vai conseguir o máximo de pessoas possíveis que recebam a sua marca, receba aquilo que ele tem a oferecer. Ele vai conquistar as pessoas pelo bem ou pelo presente. As pessoas vão ser presenteadas, né, por tudo de bom que está acontecendo. Então ele vai conseguir conquistar as pessoas. Por isso que fala, então esse
cavalo branco aqui, o seu cavaleiro, é o anticristo. É ele que vai se manifestar. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus lá em Zacarias. Zacarias, capítulo 1. Volte lá, Zacarias, capítulo 1. Fala sobre uma visão que ele teve, visão de cavalos. Por que cavalos? Porque cavalo é um animal muito rápido, então ele vai trazer uma solução rápida. Então ele vem montado num cavalo. Diz assim, Zacarias 1:8: Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho, presta atenção, lá ele estava montado num cavalo branco. Então digamos que ele vai por enquanto. Sabe aquela pessoa que chega no ambiente e você se sente maravilhado? Você foi contratado, você está no ambiente, você entrou para um grupo, para uma comunidade. No início as pessoas vão tratar você paz e amor, vão lhe receber muito bem, vão lhe conhecer, é paz e amor mesmo, é paz e amor no início. Depois chicote. A paz e amor vai se transformar em ódio e guerra. É exatamente isso que ele vai fazer. Aí diz assim, ó, o Zacarias teve a visão de um cavalo vermelho, montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Se eu não me engano, no capítulo 6, versículo 1, que eu olhei lá, veja lá. Seis 6:2. Aí mesmo, Zacarias. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Aí é uma visão que teve, mas não tinha entendimento. No livro de Apocalipse já traz um entendimento melhor. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo agora 3, que diz assim: Vi então, e eis que um cavalo branco, não, o 2, né, o 3 agora, o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Vocês viram aqui que um cavalo vermelho, Zacarias viu esse cavalo vermelho muito antes de João. Esse cavalo vermelho, ele surge num cenário, depois são 7 anos, então o cavalo branco encerra o seu ciclo, acabou a paz e o amor, agora vai haver guerra. Havendo guerra, diz que os homens vão se matar uns aos outros. Ele vai incitar o ódio. O ódio leva as pessoas a se matarem, até nos dias de hoje. Pessoas matam porque tem ódio.
elas vão se matar, e esse é tudo que o inimigo quer. Porque se você olhar o que Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar. É uma das coisas que ele vai fazer. Mas o ponto dele é destruir. Destruir quem? Destruir as almas, destruir as pessoas. Então, quando o cavalo vermelho consegue ter a paz, nesses 3 anos e meio acaba, aí começa a guerra. Acabou a paz e o amor, agora é guerra. As pessoas começarão a matar uns aos outros, a se odiar, ele vai incitar o ódio. Isso está lá em Zacarias, nós acabamos de ler sobre esses cavalos. Vamos ver de novo o versículo 5 agora, o terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, você pode prestar atenção que cada ser vivente, primeiro eram 4. Então um já falou, o segundo ser vivente, o terceiro ser vivente. Vem, então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro saíram com uma balança na sua mão. O que vai acontecer? Os homens se matando uns aos outros, havendo guerras. O preço das coisas vai subir. E uma das coisas que fala muito aqui é cevada. A pessoa que gosta de tomar uma cervejinha, o preço vai subir. Não vai ser possível tomar mais. Porque cevada era, na época, um alimento, um produto de pobres. O trigo também vai ficar, o pãozinho, o preço vai lá nas alturas. Parece que a gente está vivendo isso, né? Essa guerra aí que está acontecendo, isso é coisa do inimigo. Isso já é coisa do inimigo. Essa forma dessa nação cercar essa outra é exatamente o que vai acontecer com Israel. Mas não é uma nação só que vai cercar Israel, são muitas nações. Porque o inimigo vai incitar essas nações a irem lutar e destruir Israel porque odeiam. Por que que o inimigo odeia? Porque de Israel nasceu Jesus. Então ele odeia. O inimigo odeia a igreja de Jesus. O inimigo odeia o nome de Jesus. Porque foi Jesus que morreu, ressuscitou, Jesus que tem o poder e a autoridade no céu e na terra, chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. O inimigo odeia. Por isso esse ódio contra a igreja. Mas não são as pessoas, é o inimigo. Não é luta carnal, mas vai haver. Então a cevada, como diz assim, diz assim, e ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo nessa época vai valer o quê? 1 dia de serviço. Farinha de trigo, um pacotinho de farinha de trigo, não sei quanto que é hoje, vai valer 1 dia de serviço. Quanto que é 1 dia de serviço? Quanto que é 1 dia de serviço para você diarista? Quanto que é 1 dia de serviço para você que tem um salário mensal? Calcula quanto você ganha. Por mês eu ganho 2.000, pastor, eu ganho 3.000. Então você divide 3.000 por 30 dias, você recebe por dia ali, já trabalhando ou aposentado, aquele valor. Então aquele valor por dia vai ser o preço de 1 trigo, de uma porçãozinha. A cevada diz aqui, 3 medidas de cevada. Por que 3 medidas? O trigo é uma medida só, porque o trigo é uma coisa de rico. Só rico vai poder comprar. Agora você fala, como é que a pessoa vai comprar ou vender se não tiver a marca da besta na testa ou na mão? Não vai ter como. Mas quem puder comprar vai ser exatamente aqui, 3 medidas de cevada por 1 denário. Por que cevada? Um alimento de pobre. Então 3 medidas por 1 denário. Uma coisa que não é boa, mas vai valer praticamente 1 dia de serviço.
E não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, ou seja, o óleo de soja, ou azeite mesmo, ou vinho, essas duas coisas não vai ser danificada, não vai mudar, o preço vai ficar estacionado, porque não vai ter dano, não terá poder. Nós podemos ver sobre essa balança em Zacarias mesmo, deixa marcado aí, e vamos para Zacarias capítulo 6, versículo 2 ao 6. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, Zacarias 6, 2. No segundo, pretos. No terceiro, brancos. E no quarto, baios. Todos eram fortes. Ou seja, o inimigo vai receber poder. O diabo vai dar poder ao anticristo. E diz mais: então perguntou o anjo que falava comigo: que é isso, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estão perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos após ele, os baios para a terra do sul. Saem assim, cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. E o Senhor disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. Isso lembra, né, o diabo quando foi tentar Jó? O que você anda observando? De rodear a terra, lembra? Deus permitiu. Aí, voltemos lá para Apocalipse, falando sobre o inimigo recebendo o poder. Então ele vai ter o poder, só não vai ter poder para mexer com o azeite e o vinho. Não pode. Não terá esse poder. O poder dele é limitado, mas causa um grande estrago se der brecha, se deixar o inimigo. Versículo 7. Tomar um golinho de água aqui que a garganta vai secando, gente. A gente vai falando, a garganta vai secando. Versículo 7 diz assim: o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. Ou seja, esse cavaleiro já está dizendo: e o inferno estava seguindo. Por quê? Foi-lhe dada autoridade, olha só, por isso que acabamos de ler lá, foi dada autoridade, ide, percorrei a terra, foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada. A 4ª parte da terra, vamos supor, 100%, o inimigo recebeu autorização para matar 25% da população da terra. Então ele vai percorrer todos os países, através da espada, através da arma, pela fome também vai acontecer, pessoas vão morrer de fome, com mortandade, e por meio das feras da terra. Até os animais selvagens vão entrar nesta matança, ou seja, vai ser usado para matar. Animais se tornarão agressivos, o inimigo entrará, talvez até daquela forma que entrou naqueles porcos, e vai fazer um estrago sobre uma 4ª parte da população, 25% da população. Quando fala que esse cavalo é a morte e o inferno, então cada pessoa que morrer vai fazer o quê? Aqueles que forem mortos, aqueles que de alguma forma, pode estar os 2 tipos de pessoas, aqueles que não vão aceitar a imposição do mal, ele vai matar. Só que o inferno não vai, o inferno não vai conseguir matar algumas pessoas que têm a marca, não vão conseguir, vão matar algumas pessoas que não aceitarem
as suas imposições, as suas marcas, mas o inferno não pode tragar, porque essas pessoas, conforme Jesus disse, aquele que perder a sua vida, ganhá-lo-á. Então a pessoa vai perder a sua vida, mas não vai aceitar. Mas ele vai ganhar o quê? A vida eterna. Então o inferno fica só seguindo. E o inferno os estava seguindo. Gente, Deus me perdoe, mas parece que nós estamos vivendo isso nas redes sociais. Parece que o inimigo sempre quer trazer morte. E muitas vezes a gente tem gente seguindo a gente que não é Deus, não. Meu Deus do céu, olha que coisa. Falando uma coisa aqui, o inferno seguindo. O inferno tem a morte. O inimigo quer nos matar, o inimigo quer roubar, matar e destruir as nossas vidas que servimos a Deus. O inimigo quer destruir-nos de tal forma para que venhamos ir para o inferno. Mas a gente já segue alguém que é poderoso, né? Nós já seguimos aquele que venceu a morte, o inferno, venceu tudo, tem a chave da morte e do inferno, Jesus. Então, ainda que o inferno tenta seguir, ainda que o inferno tenta nos matar, ele não pode. Porque Jesus já está conosco, o Espírito Santo de Deus já está conosco, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Não vai ter poder sobre muitas pessoas. Porque nós já temos o selo, nós já somos selados. Só devemos nos manter firmes, perseverantes, para não sermos condenados com esse mundo. Ficarmos firmes em Deus. Aí continua, falando sobre aqui, ó, por meio da fome, da mortandade, por meio das feras da terra. Eu quero que vocês abram em Jeremias 15, deixa marcado aí, vamos lá, Jeremias 15, versículo 3. Jeremias 15. Isso é para o futuro, depois que eu subir. A questão é se ficarmos. Não, esse estudo para mim não tem muita ênfase, porque eu já sou salvo. Ok, persevera até o fim para ser salvo. 15, versículo 3. Diz assim: porque os punirei com os quatro sortes e castigos, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para arrastarem, e com as aves do céu e as feras do campo para os devorarem e os destruírem. Ou seja, que Deus está dizendo que vai permitir isso acontecer. Deus está dizendo isso. Isso vai acontecer. Essa referência aqui que acabamos de ler de Jeremias 15 é exatamente Apocalipse 6, versículo 8. É uma passagem que dá complemento a isso. Se vocês olharem Ezequiel, passe algumas páginas, vocês vão encontrar Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Ezequiel, capítulo 5, versículo 12. Versículo 12, que diz assim: uma terça parte de ti morrerá de peste, será consumida de fome no meio de ti, outra terça parte cairá a espada ao redor de ti, outra terça parte espalharei todos os ventos e desembainharei a espada atrás delas. O inimigo não recebeu uma espada para matar? Que a espada antigamente era símbolo de morte. Quando Deus falava a espada vai, automaticamente a espada era símbolo de morte. Então aqui fala sobre a morte. E no versículo 17 mesmo aí, versículo 17 de Ezequiel 5. Enviarei sobre vós a fome e as bestas feras que te desfilharão, a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Essa referência
é base bíblica de Apocalipse 6, versículo 8. Aí mesmo em Ezequiel 14, anote aí, Ezequiel 14, versículo 21. Ezequiel 14, 21. Enquanto você acha, eu vou tomar mais um golinho de água. Que diz assim: porque assim diz o Senhor, quanto mais eu enviei os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela os homens e animais. O inimigo vai andar por toda essa terra. Voltemos para Apocalipse, né? Para Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 agora. Vamos lá? O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Quando abriu o 5º selo, aqui está falando que quando ele olha, ele vê almas daqueles que tinham sido mortos. Mortos, mas não negaram a palavra de Deus. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. Até mesmo pessoas... É importante conhecer a palavra de Deus? É. Importante maior é praticá-la. Porque ouvir somente, não praticar, não é garantia de uma eternidade com Deus. Porque muitas pessoas conhecem, muitas pessoas, por ver situações na sua vida, perseguição, sabe aquela parábola de Jesus, quando vem as lutas, dificuldades, a perseguição, vem a vida, os prazeres do mundo, a pessoa se desvia? São pessoas que se desviam. Mas aqui está falando que essas pessoas foram mortas. Aqui já são pessoas que ficaram na tribulação. A tribulação é tão grande, tão terrível. A palavra tribulação é cumprir com força. É como se Deus pegasse a uma pessoa que antigamente amassava a uva, esmagar. Ou seja, a justiça de Deus vai apertar de tal maneira que vai espremer. E nesse espremer, algumas pessoas acabam pela própria vida sendo salvas. Olha que coisa interessante, né? Estava lá as almas dessas pessoas, testemunho. Pessoas que vão ficar, que conhecem a palavra de Deus, mas vão ficar. E depois que ficar, essas pessoas vão entender a palavra de Deus, tudo o que ouviram um dia. Seja do pastor, seja da congregação, seja do estudo bíblico, essas pessoas vão... Olha só, por que eu não dei ouvido à minha mãe, meu pai, ao pastor, a essa pessoa que ensinava a palavra de Deus? Agora eu fiquei aqui, agora eu vou ter que pagar com minha vida. Tem gente que vai negar. Por isso que Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens será negado diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Porque pessoas, então, negou. Você tem que comprar ou vender, você tem que... não tem. Fulano, quer comprar e vender, mas não tem aqui a marca, já tem lá. Vai, aceita? Não quero. Então, como não quer? Então, você sabe que você é obrigatório receber isso. Se você não receber isso, o que vai acontecer? Você vai morrer. E eu vou ter que lhe matar. Então, o inimigo vai matar a pessoa, mas a pessoa não vai querer. Porque a fome vai ser grande. A fome vai ser tão terrível que a pessoa vai ficar no desespero. Mas mesmo assim, a palavra de Deus vai dar sustento, vai dar força para essa pessoa testemunhar e não negar a fé. E ela não negando, ela vai ser salva. Hoje nós estamos no tempo da graça, não é? Tempo onde nós podemos aceitar Jesus através da nossa fé. E muitas pessoas vão ter que ser salvas através da própria vida. Vão perder a sua vida. Muitas pessoas não vão aguentar a pressão e com certeza vão aceitar automaticamente. Aceitando, o inferno já está ali próximo, então beleza, mais um que já vai
Mas não vai morrer não, o inimigo vai deixar essas pessoas para incitar elas no futuro a serem instrumentos para usar para a guerra. Uma guerra lá adiante, que nós vamos aprender isso no livro de Apocalipse. Aí no versículo 10 diz assim: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas pessoas estão lá, salvas almas, mas estão clamando. O sangue delas está clamando: não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Gente, o sangue ele clama. Você pode ver que quando uma pessoa sofre acidente e está ali jorrando sangue, mas ela está viva, aquele sangue, quando alguém vê sangue, aquele sangue ali, ele clama. Quando Caim matou Abel, aquele sangue clamava a Deus. O sangue, ele tem vida, ele tem... Então eles estão dizendo: Senhor, até quando? O nosso sangue, o sangue dessas pessoas clama. Não pensa as pessoas que acham que derramar sangue, matar as pessoas, fazer coisas erradas contra as pessoas, elas acham que o que ela fez vai ficar impune. Deus tem poder de restaurar, de perdoar pessoas que fizeram maldade, que mataram pessoas. Mas a questão é, o sangue daquela pessoa clamou, chegou, e Deus um dia vai julgar as nossas vidas. Já imaginou nós chegarmos diante de Deus um dia e Deus dizer: o que você fez com o que eu lhe dei? O que você tem feito com o que eu tenho dado a você? Olha só o que você fez. Eu lhe dei a oportunidade de você ser uma bênção, isso, fazer o bem. Olha a maldade que você fez. Você teve oportunidade, tantas oportunidades, através de aceitar meu filho, através da graça. Você o rejeitou. Você não quis. O sangue dessa pessoa, as maldades que você fez chegaram até mim. E Deus vai ser justo. Por isso que eu falo: não vem pelo amor, vai vir pela justiça de Deus. Se não aceitar Jesus agora, não quiser Jesus agora, não aceitar Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador de sua vida, o que vai acontecer é que a justiça de Deus vai se manifestar. E Deus é justo, tá? Deus não julga ninguém pela aparência. Deus sabe exatamente como cada pessoa anda. Por isso que ele falou para Abraão um dia: anda na minha presença e ser perfeito. Busque fazer o que é reto, o que é correto. Porque quem faz o que é justo, o que é certo, não fica desamparado pelo Senhor e não terá medo de colher, porque está fazendo coisas boas. Amém? Mas pela fé, que é importante. Versículo 11. Eles fizeram uma pergunta: Senhor, até quando? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, uma recompensa, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Alguém falou: Senhor, até quando? Olha, nós morremos lá por causa, olha o sangue nosso, clamou, o nosso sangue derramou sobre a terra, o Senhor não viu, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro, o Senhor não vai julgar. Aí aqui Deus fala: vou dar uma vestimenta para vocês, faz o seguinte, repousa um pouquinho aí, descanse um pouquinho, porque falta algumas pessoas aqui, irmãos, que ainda vão ser mortos. Ou seja, tinha mais gente que iam ser mortas. Ou seja, não completou o número. Há muitos anos nós ouvimos: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E muitas pessoas: pastor, já perdi a esperança que Jesus vai voltar. A questão é, se nós não entendermos que se Jesus não voltar no nosso tempo que queremos, nós um dia iremos morrer, iremos nos voltar para o Senhor. Quem é crente, quem tem fé em Deus. Quem não tem fé em Deus, não quer saber de Deus, não vai voltar para Deus coisíssima nenhuma. O inferno está ali pronto para aceitar as pessoas que servem ao diabo. Claro que ninguém quer servir ao diabo, mas diz a palavra aqui no versículo 11, falta um pouquinho de pessoas. O que nós podemos entender nos dias de hoje
que muitas vezes nós queremos que Jesus volte. Maranata, vem Jesus, nós cantamos isso, nós pedimos. Está na Bíblia lá que pessoas pediram e Jesus não voltou. Sabe por quê? Que Jesus não voltou na época que alguém escreveu lá, se eu não me engano, acho que foi o apóstolo Paulo, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque existiam pessoas que precisavam ouvir a palavra e serem salvos. Deus olhou na frente e viu eu, você e mais pessoas que precisavam ser salvas. Já imaginou o que seria de mim e de você se Deus não esperasse mais um pouquinho? O que nós entendemos? Que se Jesus não voltou ainda, é porque ainda existem alguns números de pessoas que ainda precisam ser salvos. Talvez na sua própria família, talvez no seu próprio convívio, talvez naquela comunidade. Deus vai precisar salvar mais alguns, conforme Deus sempre deu oportunidade para as pessoas se arrependerem. Então Deus está dando oportunidade para pessoas se arrependerem e serem salvas. Enquanto não acontecer de Deus alcançar. Talvez tem mãe, pai, tem pessoas que oraram para Deus salvar o filho. Só que o filho está lá na malandragem, está na coisa errada, está lá fazendo coisas que não agrada a Deus, está lá no meio da prostituição, das drogas, da maldade. E Deus ouviu a oração daquela mãe, que não está mais sobre essa terra, mas era uma mãe crente, daquela avó, e de repente aquela oração ainda está fazendo efeito. Deus está querendo alcançar aquele jovem, e envia outro, aí de repente chega o dia, opa, um número aqui a menos, e Deus o número de pessoas que vai ser salvo já está com certeza, Deus já sabe. Mas na tribulação também vai acontecer uma oportunidade. Vamos ver de novo, versículo 12 agora. Vamos para o 6º selo. Já estou terminando, tá, gente? É 1 hora de estudo. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. Aí diz aqui: o sol se tornou negro como um saco de crina, ou seja, uma roupa de luto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto, né? Escuro. A lua toda como sangue. Vocês prestem atenção nesse detalhe, que essas passagens aqui estão na Bíblia. Abriu o selo e um terremoto. Vai acontecer terremotos na época da grande tribulação, da tribulação que virá sobre esse mundo. Eu quero que vocês anotem aí para vocês lerem em casa. Pega uma caneta aí, anota do lado da Bíblia mesmo as referências que falam sobre esse dia. Isaías 13, versículo 10. Isaías 13, versículo 10. Ezequiel 32, versículo 7. Joel capítulo 2, versículo 31. Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 25. Marcos capítulo 13, versículo 24 e 25. E o Evangelho de Lucas 21, versículo 25. Capítulo 21, versículo 25. Eu quero que vocês vejam comigo, dá tempo ainda. Vamos ver o Evangelho que Jesus disse sobre esse dia? Mateus 24, 29. Anotou aí, né? Então vamos lá. Mateus 24, 29. Eu vou ler rapidamente, você tem marcado aí qualquer coisa, você confere, tá bom? Para a gente não perder tempo. 24. (24, 29).
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, a tribulação, Jesus está falando da tribulação, do Apocalipse. O sol escurecerá. Lembra lá que está dizendo que o sol vai ficar escuro, como dia de luto? A lua não dará sua claridade, a lua ficará com cor de sangue. As estrelas do firmamento, aqui Jesus está dando mais um detalhe, as estrelas do firmamento e os poderes do céu serão abalados por causa do terremoto. Então o terremoto vai ser não só sobre a terra, o terremoto vai abalar até mesmo as estrelas dos céus. Olha que coisa, geralmente o terremoto abala as estruturas terrenas, mas não. Vamos ver agora, Marcos, deve ser a mesma referência, mas às vezes tem um complemento a mais. É bom sempre a gente pegar esse. Marcos, capítulo 13, versículo 24 e 25, diz assim, Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, praticamente a mesma referência. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aqui está falando de algo que vai acontecer, que nós vamos estudar mais para frente, tá bom? E Lucas 21, 25, deve ser a mesma referência, né? Deve ser a mesma referência, mas vamos conferir, né, gente? Não custa nada. A palavra de Deus é rica em conteúdo transformador. 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações. Aqui já tem algo a mais, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, nós vimos atrás. Sobre a terra, aqui a informação, vírgula, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Por causa de quê? Do terremoto. O bramido no mar e das ondas, mas as nações ficarão perplexas. A angústia vai tomar conta das pessoas. Então não vai ser dias fáceis não, gente. Não vai ser fácil não. Quer ser salvo, quer ficar firme com Jesus, é agora. Eu fico muito admirado que as pessoas poderiam parar um tempo para estudar o Apocalipse. Pastor, eu tenho medo. Na verdade, não é que a pessoa tem medo. Ela tem medo de assumir, ou muitas vezes de Deus entrar em sua vida e dizer, não, filha, eu preciso transformar a sua vida, filho, eu preciso transformar a sua vida, mas você não deixa. O medo não é de Apocalipse, é o medo de Deus transformar a vida e ela não querer perder os seus desejos, de vontade, prazeres e ficar em qualquer outro canto, fazer qualquer outra coisa, menos estudar a palavra de Deus. Eu acho tão perda de tempo, né? Por isso que eu deixo essa live gravada para as pessoas acompanharem depois, porque eu tenho certeza a mensagem tem chegado, gente, tem chegado. Eu vejo pessoas lá depois glorificando a Deus. Glória a Deus por você estar aqui comigo, tá? Porque com certeza Deus está abrindo seus olhos e Deus quer usar você para abrir os olhos de outras pessoas, amém? Você não será uma pessoa cega e vai guiar outras pessoas cegas, fazer elas enxergar, amém? Vamos lá, gente, vamos terminar. Enquanto eu não ler o último versículo aqui, eu não paro. Versículo 13, e as estrelas do céu. Vamos a Apocalipse, tá, gente, para terminar. Vamos ler os últimos versículos. 6:13. As estrelas do céu cairão pela terra. Aqui está falando a mesma referência lá atrás. Como uma figueira, quando abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Deus quer prestar conta. O céu vai começar a encolher como em um pergaminho, né? Que é um livro que, igual, sabe aquele negócio de macarrão? Era assim que fazia, enrolava as escrituras. Então o céu vai recolher-se, vai ficar menor. E diz aqui, os montes e as ilhas serão movidas do seu lugar, ou seja, vai também diminuir, ou seja, Deus está aproximando, Deus está chamando as pessoas para prestar conta. Olha, é forte isso, né?
Deus vai aproximar. Sabe aquela pessoa que tenta correr e você, eu não sei se você já viu, aí a pessoa puxa, vai puxando, igual o peixe vai querer correr e aí o anzol, não tem jeito. O anzol tá lá, não tem jeito, não adianta correr, não adianta se esconder. Diz assim, não adianta, porque diz assim, ó, no versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os generais, né, de guerra, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos. Agora você fala, olha só, Deus recolheu as montes e as ilhas. As pessoas poderiam, eu vou para uma ilha. Sabe aquela pessoa que fala, nossa, parece que fulano está numa ilha, porque uma ilha é um lugar onde as pessoas não têm acesso. Não, não vai ter ilha, não vai ter os montes. Eles vão se esconder aonde? Aí tá falando aqui, ó, vai restar caverna e vai restar os penhascos dos montes. Os montes, lugares altos, penhasco, alturas, cavernas, vai restar. E eles vão tentar se esconder. No versículo 16: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se ou aguentar? Vai chegar o grande dia da ira de Deus e da ira do Cordeiro. Tudo o que está acontecendo no mundo, essas coisas, Deus um dia vai prestar conta. Deus vai querer que as pessoas se aproximem dele para prestar conta. A ira de Deus, na Bíblia Sagrada, Deus sempre se manifestou com amor, graça, misericórdia, bondoso. Mas nesse período, fim dos tempos, Deus não vai. A ira de Deus, Deus fica irado. Meu irmão, para Deus ficar irado é porque a coisa está séria. A coisa vai estar séria. E não tem jeito. Vê o povo, me esconde, não adianta. Preferiam que os montes, as rochas caíam sobre eles, do que olhar na face do Criador, de Jesus. Olha só. Pessoas preferem outras coisas. Não tem coragem de olhar. Um dia nós vamos ter que olhar na face daquele que nos criou. Quem é salvo não vai ter medo. Mas quem faz coisa errada não vai ter coragem nem de olhar na cara. Sabe aquela pessoa quando faz coisa errada não consegue olhar na cara do outro? Pessoa que não deve nada pra ninguém, ela olha. É isso, gente. Encerramos por aqui mais um capítulo de Apocalipse. Foi muito bom estar com vocês aqui, 1 hora aprendendo a palavra de Deus. Próxima aula, capítulo 7 de Apocalipse. Deus abençoe vocês, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula. Avisaremos aqui, tá bom? Tchau, gente, boa noite, paz.